O Hugo, Gabriela e Cassandra. Ok, bom dia mais uma vez, como o professor falou, eu chamo Leonardo e vamos começar aqui a nossa avaliação, que é a apresentação em grupo. Nós escolhemos uma análise de um livro didático apropriado para crianças do 5º ano, onde nós vamos abordar o assunto sobre cidadania. Quando a gente ouve falar a palavra de cidadania, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma lembrança de cidade ou de cidadãos, né, que está relacionada justamente com os direitos e deveres, né, que posteriormente isso foi e é garantido na Constituição de 88, né, e que esses direitos e deveres dão direito a todo cidadão a ter direito à educação. E através desse resumo, nós relatamos o que vai ser abordado. Como eu já falei, como é para crianças relacionadas em 5º ano, então seria abordado com desenhos, com figurinhas, com a linguagem didáticas, né, porém bastante explicativa e levando para eles uma construção democrática sobre esse tema chamado cidadão. Bem, sobre a análise crítica do livro didático, vemos a obra ser analisada, o livro tem por título A Conquista, do historiador Alfredo Bolo Júnior. Um livro de história referente ao ensino fundamental para crianças do 5º ano, abrangendo os anos iniciais. Teve sua primeira edição divulgada na cidade de São Paulo pela editora FTD no ano de 2021. A unidade 2 do livro faz referência à cidadania, passado e presente. O capítulo 3 que será abordado será analisado o qual tem por título Cidadania e Conquistas do Povo Brasileiro. Essa exposição crítica dá ênfase à linguagem simplificada, clara e objetiva do livro, na qual é evidente que o público-alvo compreenda o material apresentado devido à sua exposição simplificada e objetiva. Contém imagens autoexplicativas de fácil compreensão também. O tópico Cidadania e Conquistas do Povo Brasileiro revela a luta pela democracia no Brasil, onde o autor expôs o período da ditadura militar, que é entre 1964 e 1985, como sendo antidemocrático para o país, e a campanha popular, que ficou conhecida como Direta Já, iniciou em São Paulo no ano de 1973. Ainda observando as primeiras páginas da obra, é visto o conteúdo da Constituição Federal de 1988, trazendo o significado da resistência da luta das minorias étnicas, sendo os indígenas, mulheres e negros. Mostra que foi através de seus esforços que o país pôde ampliar os direitos à cidadania no Brasil, incluindo a elaborada Constituição de 1988, que adquiriu como forma de governo uma república presidencialista, eleições diretas e o voto obrigatório, a partir de 18 anos e menores de 70 anos. Sobre esse viés analítico, ainda é abordado assuntos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, no qual o texto relata que a ECA aplicou os direitos da criança e do adolescente. O Estatuto deixa mais explícito a ideia de jovens e crianças de adquirirem seus direitos fundamentais, como o direito à vida, saúde, escola, liberdade, família e também o direito de conviver em sociedade, conscientizando a todos sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, afirmando que o trabalho infantil prejudica o direito de educação da criança e do jovem. Então, essa parte que as meninas falaram, onde elas mencionaram o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mencionaram também a Constituição de 1988, onde o artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, onde o próprio artigo, que são direitos e deveres, no artigo 5º, inciso 1º, fala que homens e mulheres são iguais, tanto em direitos, né, e nas obrigações, e no decorrer desse artigo fala também que o direito de todo cidadão
né, na educação, nas suas garantias também, né? Entrando no artigo 6 da Constituição também Federal do Brasil, que fala dos direitos sociais, onde abrange o que a gente falaram sobre educação, saúde, previdência social e dentre outros. E a gente vê, né, que baseado nisso, tanto a Constituição como o ECA, que garante à criança, dentre muitos os direitos, mas o direito também da educação, da alimentação, e de realmente não ter trabalho escravo como era visto lá atrás. Então, uma nova roupagem dentro dessa Constituição, que ainda é nova no Brasil, mas que dá à criança a ter esse direito. Por isso que quando nós escolhemos esse tema, cidadania, a gente realmente escolheu com base de realmente construir nas bases fundamentais, ou seja, no ensino fundamental, com o auxílio do corpo pedagógico, realmente uma nova visão sobre cidadania, para que as futuras gerações que assim vierem possam realmente ter uma visão democrática realmente do que se trata da cidadania. E aí também se fala sobre o Estatuto do Idoso, né, que é importante, porque a gente vê que depois dessa Constituição ali, tanto o artigo do idoso, como o artigo do SUS, como o decreto do SUS, que é a Lei 8080 de 90, como o ECA e tantos outros mais, começaram a ganhar força, porque estamos falando de uma nova Constituição. E aí nós também aqui abordamos o idoso, onde consiste também com seus direitos essenciais, né? E aí, o interessante é que no ano de 2003 foi aprovado pela legislação o resultado da luta pelo direito dos idosos, né? E também os seus, dentro dos seus aliados políticos, onde o autor mostra alguns e os principais direitos, como direito à saúde, transporte, respeito, cuidado e cultura. Então a gente observa que quando fala de cidadania, né, claro que o público aqui, como já foi dito várias vezes, é relacionado para esse público infantil, mas que a gente aborda também mulher, criança, né, todos aqueles que fazem parte desse contexto de cidadania, que somos todos nós que somos cidadãos brasileiros. Sobre a lealização do material, a gente não teve como botar imagens porque a gente pegou um material físico, então não ia ficar muito legal uma foto tirada e jogada aqui. A lealização do material, ela está bem elaborada, as fontes são de fácil acesso, são chamativas para os alunos, de fácil compreensão, os tópicos e os textos estão bem colocados e com fonte chamativa. O texto vem acompanhado com imagens reais dos fatos e legendas. Durante todo o processo do tópico do livro, vem textos abordando os assuntos e vem imagens, bastante imagens e fotos dos atos da direta já, os protestos sobre a Constituição de 88. Passa aí, por favor. E durante todo o decorrer do capítulo e do assunto, vem bastante atividades, instigando o aluno a sempre pesquisar, ler o assunto. E a gente também encontra textos explicativos nas laterais do livro sobre determinado artigo da Lei da Constituição. E a gente encontra também tópicos com pequenos resumos sobre os assuntos abordados. E por fim, a realização do material está bem elaborada, com texto claro e objetivo, com fácil entendimento para a idade indicada. Observação: esse material que a gente usou, ele não é atual, né? Ele já tem aí 1 ano, 2 anos. Então, para uns 2 anos atrás, aqui tá ok, né? Essa questão da realização. Se fosse hoje em dia, ele estaria faltando algumas coisas, como questão de QR Code, essas questões de uma pesquisa mais facilitada, porque hoje em dia todo mundo usa tecnologia. É isso. Ok, finalizamos aqui o nosso trabalho e espero que realmente a gente tenha passado de maneira bem simples, bem didática, né? E desde já agradecemos aí aos professores, tutores que nos auxiliaram aí nesse processo aí de avaliação. Obrigado.